Olá, seres do submundo, como estão hoje? Galera, eu queria agradecer a todo mundo que manda sugestões para o podcast. Eu acho realmente muito interessante ouvir o que vocês têm a dizer, ouvir as críticas, as sugestões, até mesmo os elogios. Então assim, por favor, mandem sugestões que eu quero saber o que vocês querem ouvir mais, o que vocês gostam e que caminho a gente deve seguir. E lembrando que se você quiser apoiar o podcast, a gente tem o PicPay, o Patreon, o Catarse, até também mesmo por Pix. E também agradecer aos patrões que agora já também apoiam o podcast. Isso aqui não seria possível sem eles. Mas vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Ele tropeçou. Ele conhecia o caminho, ou pelo menos estava razoavelmente certo de que conhecia. Mas era difícil para ele se manter na linha. Ele caiu. Ele decidiu apenas ficar lá por 1 minuto e recuperar o fôlego. Quando ele se levantou, um gemido escapou de seus lábios. Ele não se machucou exatamente, mas estava frustrado. Ele olhou para o sol da tarde e não se lembrava de ter ficado tão tarde. Para onde o tempo tinha ido? Ele apenas deu de ombros e saiu andando. Casa. Esse foi o seu processo de pensamento. Eu tenho que ir pra casa. Ele já tinha estado bêbado antes, é claro. Houve momentos em que ele não conseguia se lembrar de eventos de uma noite de folia, mas ele nunca teve um blackout substancial antes. Para a vida dele, ele não conseguia se lembrar do que tinha acontecido entre tomar doses no bar e tropeçar, pelo menos 16 horas antes. Ele estava dormindo? Onde estavam seus amigos? Por que ele tinha apenas um sapato? Ele pensou em parar e perguntar à mulher sentada no banco do parque. Mas perguntar o quê? Ele tinha esquecido. Ele estava tão confuso, mas sentiu que não poderia estar bêbado. Meu Deus, ele pensou. Eu tô doente. A senhora no banco do parque era bonita. Ele se moveu em sua direção. Ela olhou além dele. Ele pairou sobre ela e ela continuou a ignorá-lo. Ei! Ele tentou dizer, mas suas palavras saíram um suspiro. Com a língua amarrada, ele ficou ali, tentando fazer uma pergunta simples, sem parecer um tolo ou simplório. Ele só precisava usar o telefone dela, se ela tivesse um. Ele ficou nervoso e agitado. Era como se ele estivesse preso em um sonho e não conseguisse pronunciar as palavras. Tudo o que ela fez foi grunhir com desdém em sua direção. Ele sabia quando sair fora. Então, continuou caminhando em direção à casa. Ele não estava cansado, mas aborrecido e com fome. Havia um ponto sombrio sob um velho carvalho. Ele gostava de como o musgo pendia para dar sombra. Ele se sentou encostado no porta-malas. Ele olhou para trás em direção ao hotel, mas não conseguia ver. Onde estavam seus amigos? O que aconteceu com a despedida de solteiro? Ele não se lembrava de ter caminhado até agora, mas as coisas estavam uma bagunça desde que ele acordou. Seus olhos vagaram pelas ruas ao seu redor e ele achou estranho como não havia absolutamente nenhum tráfego de veículos. Carros pararam em alguns lugares e as estradas estavam completamente desobstruídas em outros. Vagamente, ele registrou os sons de alarmes e buzinas tocando à distância. Ele viu muitas pessoas caminhando, aparentemente sem pressa e completamente despreocupadas com o calor do dia. Ele adormeceu, cansado de pensar, cansado de tentar lembrar e juntar as peças de tudo. A consciência flutuou de volta para ele nos raios de uma lua cheia. Ele estava andando novamente, tão confuso quanto antes. Pelo menos, ele não estava mais com fome. Ele achou estranho que ele agora estava descalço, mas ele não insistiu nisso. Ele precisava voltar para casa. Ele sorriu um pouco ao se lembrar de ter estado tão bêbado antes. Ele estava sendo levado de volta ao hotel de uma noite na River Street por seus amigos menos embriagados. Ele ficou obcecado com o fato de que sua esposa estava desaparecida. Onde ela foi? Ela tá bem? Ele falou e saiu correndo para encontrá-la a todo vapor. Um momento crucial para a polícia se seguiu. Um momento em que ele correu em círculos ao redor do velho prédio de tijolos desgastado que abrigava uma boate, perseguido por 4 de seus entes queridos. Quando ele finalmente parou de correr, ele a encontrou sã e salva abraçando um poste de luz. O quase sóbrio do grupo
conduziu as partes interessadas para a suíte antes que a polícia pudesse se envolver. Perdido em pensamentos, ele tropeçou em algo no acostamento da rodovia interestadual. Espere, a interestadual? Faróis à distância iluminaram seu caminho. Ele olhou para o que quase o fez cair. Ele não sabia dizer com certeza o que era, mas era escorregadio e tinha um cheiro delicioso. Um acidente de caminhão de comida, ele pensou. Ele cambaleou em direção aos faróis, com a intenção de acenar para eles. Ele estendeu a mão para eles, acenando com as mãos. O carro deu uma guinada na direção dele e não diminuiu a velocidade. A confusão se transformou em raiva quando o espelho lateral roçou em seu braço. Ele girou e caiu na vala. O carro continuou andando, lanternas traseiras vermelhas ao longe, contornando outros veículos no escuro. A raiva se somava à perpétua confusão e frustração. Ele tentou se levantar, mas descobriu que seu braço esquerdo não cooperava. Ele rugiu de fúria e lentamente se levantou. Ele olhou para baixo e à luz da lua, seu braço pendeu frouxamente. Estava torcido e obviamente quebrado. Eu devo realmente estar em choque, ele pensou vagamente. Não havia dor. Ele seguiu em frente. Lentamente, os quilômetros se dissiparam com tanta certeza quanto seus pensamentos. Os apagões tornaram-se mais comuns. As palavras se tornaram imagens desconexas em sua mente. E logo, as duas únicas coisas que ele conhecia eram a fome e a necessidade de ir para casa. O tempo tornou-se um borrão. O desconforto tornou-se um companheiro constante e a raiva coloriu tudo como um filme branco nebuloso. Os dias tornaram-se noites e estranhos cambaleavam ao lado dele. Ele não falou. Depois que ficou óbvio que eles iriam ignorá-lo, ele começou a retribuir o favor. Ele finalmente reconheceu a rampa de saída para casa. Ele deixou o bando de viajantes cansados que tanto acolheram quanto rejeitaram, e ele se recusou a descansar até que pudesse fazê-lo em sua própria cama. A mulher e os filhos ficariam muito preocupados e a esposa provavelmente ficaria zangada por ele não ter telefonado. Ela nunca quis que ele fosse para a estrada com os meninos para a despedida de solteiro. Ela não gostava disso. Esses pensamentos entravam e saíam com a mesma rapidez, e era difícil de se concentrar. Ele se lembrava vagamente de ter ficado chateado por ela não ter ido procurá-lo, mas essas ideias complexas também se tornaram imagens. Casa, fome, coma quando chegar, descanse quando chegar, um pé na frente do outro, caia, levante-se, continue, casa, fome, ela, amor, desejando ela, saudade de casa, cansado. Ele não conseguia entrar. A porta da frente não abria. Ele bateu com um braço bom. Ele bateu na porta com os dois braços em um frenesi em câmera lenta, enquanto a frustração aumentava e se transformava em raiva. Sempre presente, sob suas emoções turbulentas, aquela fome o consumia. Estou em casa, deixe-me entrar, ele pensou ter dito, mas a realidade era que apenas um grunhido escapou de seus lábios secos e rachados. Ele ouvia um choro de dentro. Algo estava errado. A necessidade de se alimentar explodiu em brasa, e sua fúria atingiu o pico. Ele bateu com mais força e gritou para deixá-lo entrar. Seus braços se agitaram contra a parede, e seus grunhidos tornaram um gemido constante. Finalmente, a porta se abriu, e lá estava ela. Ele viu um flash de luz, mas nunca percebeu que o flash refletiria o seu nariz. O som de um trovão que ecoou nos pinheiros e olmos que cercavam sua casa de campo isolada nunca alcançou seus ouvidos. Ele finalmente parou de andar, gemendo e desejando comida. Haverá outros. Feche a porta e vamos colocar a barricada de volta no lugar antes que eles cheguem aqui. Precisamos enterrá-lo, mamãe. Ele está desaparecido desde que essa coisa começou, mas agora ele está em casa e precisamos cuidar do papai. Esse não é mais seu papai, bebê. Ele morreu semanas atrás. Sob a cobertura da escuridão, o mais silenciosamente que puderam, eles o colocaram para descansar ao lado de outros membros da família. Cada um deles naquele cemitério improvisado e raso havia sido levado pela saudade e pela fome. Cada um deles estava procurando por uma peça que faltava em si, que só poderia ser encontrada em casa.